Olá, tudo bem por aí? Espero que você esteja bem por aqui. Eu estou muito, muito, muito bem, muito feliz de estar recomeçando esse trabalho, de estar começando mais um podcast. Hoje eu estou com muitas, muitas deusas da essência. Estou muito feliz, meu coração ele está vibrando da gente estar junta aqui, reunida, para olhar junta, para ler junta, receber da Gabi esse trabalho maravilhoso que é o curso Um Curso em Milagres, o livro Um Curso em Milagres. A gente está no capítulo 1 e a gente parou no item 23. Para você que está acompanhando, eu sinto também que você que está entrando nesse podcast pela primeira vez e está descobrindo que a gente já está, né, no item 24, convido você a ficar aqui e a você receber a partir desse momento esse podcast. E aí, se você sentir depois, você pode voltar, porque pelo que eu estou entendendo é um trabalho bem... Cada frase é tão única que eu sinto que, ok, que tem uma costura, mas a gente está no primeiro capítulo. O que você sente, Gabi? Não sei também. Eu sinto que é um processo de guiança mesmo, né? Se você se sentir guiado, aqui, se você tá aqui, não é por acaso. É isso. Então, aceitar esse convite, se depois se sentir guiado a voltar, ou ir mais pra frente, não sei em que momento do tempo você tá ouvindo a gente. Sim, é isso, gratidão. Então tá, você decide agora, tá? Se você vai voltar pro podcast 1 ou se você vai ficar aqui com a gente. Se você escolhe ficar, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse podcast. Tô aqui hoje com Bruna, que acabou de compartilhar um milagre com a gente. Tô com a Meire, tô com a Dani, tô com Maria, com a outra Dani, Daniela e Daniele, e com a maravilhosa Gabi aqui comigo mais uma vez. E é isso, né, Gabi? Sinto que a gente pode começar, você pode começar a guiar como você também sentir de fazer. Vamos tirar primeiro um momentinho pra gente fechar os olhos, se conectar. Vamos pedir para que Ele, o Espírito Santo, Jesus, Deus superior, a energia que você se conectar, que Ele guie esse estudo, os nossos pensamentos, a nossa mente, para que a gente possa estar aberto a receber o que Ele quer trazer para a gente, a receber a verdade, a cura e os milagres. Então, vamos começar. A gente está então no capítulo 1, tá? A gente está na seção 1. Para quem tem o livro físico, a gente está na página 5, item 24. Então, vamos lá. Então, 24. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes, ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizestes a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como teu Criador. Tudo o mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. Ok. Tá. Então, assim, esse trecho aqui, ele é bem impactante, né? Se a gente for ler na literalidade. Mas se a gente parar pra pensar, foi muito o processo de Jesus, né? O que Jesus fez, vindo pra cá, curou os doentes, ressuscitou mortos. E esse que é o que a gente vem conversando, né? Os milagres, ele é essa abertura na mente, essa cura na mente. Então, quando Jesus fazia tudo isso, ele estava, na verdade, abrindo a percepção das pessoas para esse princípio, né? De que foi a gente que criou tudo isso, por isso que a gente pode abolir. O ego, ele cria regras muito
duras, né, pra gente acreditar nessa realidade. Mas a última instância é que a gente criou esse sonho maluco. E a partir do momento que a gente que criou, a gente pode desfazer nesse processo de cura e de purificação. O poder realmente é nosso, né? E daí ele fala, tudo mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Então a morte, a cura, a doença, o sofrimento, ele não é verdade, ele é parte da ilusão que você criou. Então você tem esse poder de desfazer, a partir do momento que você tem a convicção, né? A pureza também para acessar esses milagres. Somente as criações da luz são reais. Então só aquilo que é luz é realmente uma criação verdadeira. Todo o resto faz parte da categoria, né, que ele traz das ilusões. Parece que a gente já começou, como você falou, né, com um item impactante. É impactante e eu sinto como se tivesse uma limitação nesse momento, assim, da minha parte, de ir muito além, tentar trazer para uma prática, né? Curar doentes, ressuscitar os mortos, parece algo tão distante, né? Não tem como eu ignorar. E ok, então a gente aceita, eu acredito. De verdade, com o meu coração. É isso, mas não é, entende? Não é uma coisa que tá integrada em mim. É algo que eu tô integrando. Sim, totalmente. Ele é impactante, né? E acho que é até esse processo que a gente estava compartilhando de Jesus, né? Por que ele faz isso? Para impactar a gente, para meio que dar uma chacoalhada nessas nossas crenças, naquilo que a gente acredita que realmente é a única percepção, é a única saída, né? E aí a gente volta para um dos primeiros princípios de milagres, que é não existe ordem de dificuldade em milagres, né? E daí tem outros momentos do livro que ele vai falar assim que a tua paz, né, o pequeno transtorno, ele é um transtorno grande. Porque quem faz a distinção entre o grande e o pequeno é o ego, porque ele quer distrair a gente no processo. A gente quer dizer, isso aqui é pequenininho, isso não importa. Isso aqui é grande, isso aqui é realmente muito importante, não tem como resolver, é um grande drama. E ele fica fazendo essas distinções que só afastam a gente da cura, né? E para o curso Milagres ele vai trazer, não, tudo importa. O pequeno transtorno, o pequeno milagre é um milagre. E o grande milagre, ele é tão milagre quanto o pequeno. É só o ego fazendo esse jogo de sombras para a gente ficar preso na percepção, porque é a percepção, né, de que a vida, ressuscitar um morto é mais difícil do que o milagre de você estar andando na praia e ter um coração no chão ali onde você pisa, sabe? Sim. Nessa instância é um milagre, é uma cura na mente igual, né? Isso é muito maravilhoso, gente. Eu não sei se para vocês é tão... É um impactante e maravilhoso, sabe? Perceber essa ideia de que, porque ele fala, né, que o que perturba a paz, perturbou a paz, já é um transtorno. Então, já é um ponto, né? Já é E o quanto a gente tá... o quanto de crença, apego... aprendizado, né, de programação que a gente tem, que faz com que a gente traga essas proporções e acredite nessas proporções fielmente pela qualidade que a gente dá sabe, que para cada um é tão individual e o quanto que a gente tá conectado com o mundo da percepção, né? Sim. E o que me... Pode falar. E o que me veio aqui é isso, né? O Senhor vai falar muito dessas coisas pequenas, porque na última instância, na mente curada, nós somos o Filho perfeito de Deus, né? E nada pode perturbar a paz perfeita do Filho de Deus. Então, toda vez que a gente acredita que uma coisa pequena pode nos perturbar, a gente está dando realidade à ilusão, a gente está acreditando que a gente está aqui nesse mundo, que a gente está em sofrimento, que a gente está separado. Então, a gente está dando realidade, mesmo que seja no pequenininho ou no grande, né? E o ego usa essa coisa do pequeno e do grande justamente para isso, porque o pequeno a gente vai falar assim, muito pequeno, né, não importa, não é tão importante. E o grande a gente vai falar, não dá para resolver. E daí nos dois lugares a gente não resolve, porque o pequeno é muito pequeno e a gente acha irrelevante, ou o grande é muito grande e é impossível da gente resolver. Entende? Essa que é a questão do ego, ele fica querendo afastar da gente a cura, né? E é por isso que ele fala, não volta, isso é importante, nada pode perturbar a mente do Filho de Deus, nada pode tirar a tua paz,
né? Tem um professor de um curso milagre que se chama o David Hoffmeister, ele é bem conhecido. E ele tem um vídeo que é bem interessante, que ele fala assim, que o mosquito não pode perturbar a paz do Filho de Deus. Então, assim, ele leva assim pra essa instância, sabe? Tipo, você é um filho de Deus, por que você tá perturbado com o mosquito? Na brincadeira, mas assim, né, nessa reflexão, né? Dessa reflexão que é muito profunda, se a gente parar pra pensar, é muito profundo isso. E aí o quanto que a gente tá também, o quanto que a gente acredita que quando vem uma frase como essa, né, que o mosquito não pode perturbar a paz do Filho de Deus, qual é o pensamento que vem para cada uma de nós? Qual é a voz que fala, sabe, dentro da gente? Eu ouço algumas vozes assim, sabe, alguns pensamentos que é, por exemplo, cara, impossível, um mosquito. Como é que o Filho de Deus? Cadê esse Filho de Deus? Tá na Terra que tem um mosquito que não tá perturbando ele. E honestamente, é isso, né? São vozes de resistência, porque no final das contas a gente tá indo muito superficial. Quando eu tenho essa resistência, a gente tá pensando de um jeito muito superficial a mensagem que está sendo passada, sabe? Do grau de perturbação, do quanto você pode ser imperturbável, o quanto você pode lidar até com um mosquito chato. Não é que você não vai achar ele chato, sabe? Mas a tua mente, ela não precisa ser perturbada. É isso, eu acredito que é possível. E talvez seja mesmo o caminho natural nosso, né? Quando a gente para de resistir e quando a gente começa a abrir uma pequena disponibilidade de aprender, de crescer, naturalmente a gente vai desenvolvendo. Eu acredito nisso. Alguém quer trazer alguma coisa antes da Gabi continuar? Você quer trazer, Gabi, ou quer continuar? Maria, você quer falar? Eu estava aqui pensando nessa... Me fez refletir muito aqui esse item 24, né? E eu pensei, Gabi, o seguinte, assim... Eu pensei numa instância do outro, sabe? Do quanto um gesto simples, às vezes, pode fazer uma pessoa se levantar, sabe? Às vezes um sorriso de alguém e que o outro tá meio para baixo, e aí como se você levantasse, sabe, o outro. Que não deixa de ser um milagre quando você é tocado, né, pela energia do outro nesse nível. E outra coisa que eu pensei também é assim, como tantas vezes a gente morre e precisa renascer, e isso é um milagre que a gente muitas vezes não se dá conta na nossa caminhada, né? E aí me veio muito essa energia, assim, do morrer e renascer e de literalmente ressuscitar, sabe? Viver uma outra vida aqui, não sei... Mexeu muito comigo, assim, esse item 24 aí. E eu não sei o que a Gabi pode falar sobre isso. Nossa, Maria, gratidão. Porque eu acho que a gente muitas vezes vai trazer para forma, né? Então a gente vai pensar na doença do corpo, a gente vai pensar na ressuscitar os mortos, né? Isso, né? Que Jesus fez, digamos assim, dos milagres. Mas eu sinto que a abertura não é na forma, né? Em vários momentos ele alerta a gente, não é sobre esse mundo, é sobre a mente. Então é sobre curar os pensamentos de morte. Porque quando a gente pensa em ressuscitar, o que é a ressurreição? É a negação da morte, se a gente parar para pensar. É a gente atravessar a morte e acessar a vida de novo, né? E é muito lindo porque o livro ele vai falar sobre crucificação, ressurreição de Cristo, e ele traz que o mundo do ego, que é o mundo que a gente está, ele interpretou a história de Jesus como a história do sacrifício e da morte, né? Então, que carregou a cruz, que se sacrificou por todos, e todo aquele sofrimento. Só que o que ele falou, né? Tem até a frase bíblica de Jesus, né? Faço isso por amor, né? Faço isso por vocês. Mas ele não morreu por amor. Ele ressuscitou por amor. Ele quis mostrar a irrealidade da morte, sabe? E daí, então, para um curso em milagres, a verdadeira mensagem dele é essa mensagem na mente de que não existe morte. É isso que ele fez. Ele falou, gente, galera, ó, vou morrer aqui, vou voltar para vocês e eu vou mostrar que não existe morte. Por que vocês estão com medo? Para com isso, para com essa doideira.
né? Então, quando ele tá falando disso, ele tá falando da gente desconstruir esses pensamentos profundos que a gente tá preso, que a gente tá arraigado, né? Que é o que a Maria trouxe, esse ciclo, né? E o ciclo, o renascer, ele é um constante lembrança de que não existe a morte, de que a gente transcende ela sempre, a gente está sempre atravessando ela. Gratidão, Gabi. Pode continuar. Sim. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão, que quando completa é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Então, aqui ele está falando um pouco da ideia de que o plano é bem bonitinho, assim, o plano é um só, né? Então, o plano de Deus para a salvação, ele é o mesmo para todo mundo, digamos assim. Então, cada perdão que a gente vive, cada milagre que a gente vive, está interconectado. Que é aquilo que a gente falou, né? De que a mente toda recebe os nossos pequenos milagres, e os milagres do outro também estão contribuindo para os nossos milagres internos. Então, o plano de salvação, ele é um só, e ele é para todos. E todos nós estamos vivenciando exatamente onde a gente está, aquilo que é mais perfeito e melhor para a circunstância presente, para que a gente faça o nosso processo interno, para que a gente atue na nossa parte da salvação. E formando essa rede de perdão, né? Que quando é completada é a expiação. E daí ele começa a trazer mais um termo, que eu acho que até agora ele não tinha trazido, que ele vai ressignificar, né? Do que é a expiação para um curso de milagres. Que a expiação é o processo real de desfazer. Quando a grande expiação é o momento que a gente vai acordar, digamos assim, desse sonho. Que a gente vai desfazer todas essas ideias, a gente vai deixar de se identificar com tudo isso e a gente vai voltar a se identificar com quem a gente realmente é. Quando isso estiver completo, aí a expiação vai ter sido completa. Que é um pouco diferente de quando a gente pensa em Bíblia, né? Eu nem sei muito bem como é que é o termo, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com sacrifício, né? Expiação dos pecados. E o que o Sen ele vai trazer, não, a expiação é o processo de perdão, então a gente ir perdoando tudo até voltar à nossa essência verdadeira, voltar a se identificar, digamos assim, com quem a gente realmente é. Uau! Que coisa mais linda! Conceitos novos e percepções novas que só estão vibrando, né, ainda aqui dentro, bem especial. Acho que tem a última frase aqui do item 25, que fala sobre o tempo, né? E aí eu acho que tempo e dimensões do tempo, ele vai trazer isso no sentido de que, é aquilo que a gente falou, o tempo não existe na última instância, mas ele está sendo usado, né? Então, a todo instante tem oportunidades para milagres. A todo instante, a todas as circunstâncias tem oportunidade para a gente acessar milagres, né? A todas as dimensões existem oportunidades para a gente acessar milagres. Então é constante, esse plano da salvação, esse plano para a expiação, ele é um plano constante que a gente está sempre caminhando nele. Milagres representam a liberação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Eu acho que para mim esse item ele é muito valioso, porque eu senti de ler antes, né? Eu estava recebendo. E eu acho que coloca a gente muito num lugar, assim, até da gente perceber o milagre como o fim do medo, sabe? Porque se a gente olha para os milagres que a gente vive, a gente percebe que ele está trabalhando no nível do medo, sabe? Da limpeza do medo interno. E daí eu fico pensando, e por isso que ele ressalta tanto essa coisa assim, não é na forma, pode ser, vai aparecer na forma, porque a gente acredita muito na forma, então ele usa ela para confirmar, né? Aqueles que acreditam muito na forma
vai ser maravilhoso ter confirmações na forma, porque a gente está treinando a nossa mente. Mas no fundo, o que ele está falando é que ele está curando a nossa mente do medo. Ele está purificando a nossa mente do medo, e do medo em muitos níveis, em níveis às vezes sutis, que a gente não acessa muitas vezes com a mente consciente. E esse é o processo real do milagre, a gente se desidentificar do medo. Porque o medo não é natural, né? Porque se a gente é amor, felicidade, esse é o estado natural do Filho de Deus, o medo ele é a ilusão, e ele está ligado com a ideia de que a gente está separado de Deus, daí a gente cria uma grande projeção de medo. Então, o objetivo final dos milagres é esse. E para mim, fez muito sentido quando eu li esse, eu fiquei, nossa. Então, porque para mim faz sentido pedir por um milagre e daí naquele milagre pedir só que eu não tenha medo. Porque, por exemplo, sei lá, na parte financeira, você tá com medo de alguma questão financeira. Você pede um milagre, às vezes você quer dinheiro na forma, e pode ser que apareça. Mas a questão é você curar o medo, que é o medo da providência, né? O medo que a gente tem às vezes também na confiança em Deus, na confiança de que tudo vai ser provido, sabe? Então esse é o verdadeiro milagre, essa cura na mente, a cura desse medo. E daí pode ser que vai ser confirmado, aparecendo um dinheiro, alguma coisa, ou pode ser que não, mas a tua mente está curada. E é isso que eu acho assim, muito interessante. É difícil, assim, às vezes pegar essa parte, pelo menos pra mim no começo era bem difícil, às vezes é difícil pra mim, porque a gente quer muita mudança na forma. Às vezes a gente consegue só mudar a nossa percepção e a situação às vezes pode parecer igual, mas a gente atravessa ela num lugar completamente diferente da mente. Olha, eu não sei. Esse primeiro capítulo, ele para mim, ele tá apaixonante. Se ele é um capítulo polêmico, imagina os capítulos apaixonantes, porque eu tô encantada, deslumbrada com tudo isso e com essa percepção do medo e da cura do medo, que é a instância final, né, como se fosse o ápice, né, do perdão, que é o milagre. E que lindo, assim, tipo, é quase como se parece que o livro todo, cada frase dessa pra mim é tipo, nossa, vale o livro todo, sabe? É tão preciosa, é tão profundo. Nossa, e que legal, né? A gente ter, pelo menos pra mim, assim, voltando um pouquinho, né? Porque eu tô bugada aqui recebendo tudo isso. Mas essa ideia da expiação, sabe? De expiação, expiar é quase como o despertar, enxergar. E essa relação com a solução do que na verdade que é o medo. Que é como se todas as ramificações, são ramificações do medo no final das contas, né? Todos os processos, todas as preocupações, todas as dúvidas, tudo que não é amor, né? Tá lá enraizado no medo. E eu sinto, Andréia, que isso é muito, muito importante, às vezes, até pra gente manter, às vezes, a mente clara, porque o ego, ele vai entrar na frente, a gente vai entrar em oração, às vezes, pedindo um milagre, e a gente vai ter medo desse milagre. É muito comum. Eu quero que resolva o meu relacionamento. Então, Jesus, eu entrego meu relacionamento pra você. E a primeira coisa que o ego vai sempre dizer pra gente é que a gente tá sacrificando o relacionamento. Então ele vai acabar com o seu relacionamento, ou não vai acontecer nada do jeito... Sabe, a gente tem essa ideia que é uma ideia de medo de Deus, no fundo. A gente tem esse... Só que quando a gente sintoniza com essa ideia de eu tô pedindo um milagre, o que eu realmente tô pedindo é curar o medo, pra mim, internamente, eu comecei a abrir assim, uma portinha, tipo, então eu quero o milagre, né? Então me dá o milagre. Pelo menos pra mim, me ajudou nesse lugar da resistência, às vezes, de pedir mesmo, né? Pelo milagre, pela ajuda, pela guiança, pela vontade dele, né? 27. Um milagre é uma bênção universal de Deus, através de mim, para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. Uau! Aqui ele vai trazer pra gente, né? Que é essa ideia de que o milagre, ele é para todos, né? Que é o que a gente vem conversando. Então, toda vez que a gente acessa um milagre, a gente acessa uma bênção de Deus, né? Pra gente, mas para todos os meus irmãos. Então,
É isso, é sempre uma colaboração, é sempre em conjunto. E mesmo que a pessoa não saiba, né, que a gente não compartilha, que nem a gente já conversou, a gente tá acessando, tá todo mundo acessando esses milagres. E aí ele coloca o privilégio dos perdoados é perdoar, né? É muito lindo, porque eu sinto que é nesse lugar de expansão, né? Uma vez que a gente recebe, é um privilégio a gente entregar também, sabe? Porque aí a gente tá estendendo, que é o dar e receber. Então eu recebo porque eu tô recebendo isso aqui, e daí eu expando cada vez mais. Só que quando eu tô expandindo, eu tô continuando recebendo mais e mais e mais e mais. Então se torna um privilégio esse perdão. E lembrando que esse é o perdão num curso de milagres, que é aquele que a gente enxerga a ilusão como sendo ilusão e a verdade como sendo verdade. Né, que é esse perdão mais profundo, que não é aquele perdão que a gente está acostumado da forma, né? De confirmo que o meu irmão fez tal coisa, eu fico brava com ele e eu tenho que perdoar. Não, é esse de não dar realidade para a ilusão, né? Vem vindo para mim desde o encontro passado uma coisa muito forte da oração de São Francisco de Assis. Eu até anotei aqui na última leitura aquela parte: pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E quando ele fala o privilégio dos perdoados é perdoar, uma coisa tão linda. Quando você terminou de ler, eu senti um impacto assim no coração, porque é muito forte isso. O privilégio dos perdoados é perdoar. É muito bonito. Eu também só tô aqui recebendo dessas palavras, são palavras nutridoras, que é como código mesmo, né? Essa amiga minha estava falando sobre isso, sobre a ideia de que as informações elas trazem códigos. Quando você recebe isso, essa última frase, que é o privilégio dos perdoados é perdoar, é como, sabe, é isso, dá uma sensação de acolhimento no coração e de expansão, como se a gente conseguisse, não sei se faz sentido para vocês, tá? Traz quase como que uma autorização pra gente também expandir tudo que a gente já se curou, tudo que a gente já recebeu, tudo que a gente já viveu, não necessariamente falando, mas às vezes a gente expande só de sentir, sabe? E isso também traz uma conexão assim com o quanto que a gente está fazendo esse trabalho de perdão com a gente mesma, né? Eu sinto que é como que uma confirmação pro coração de que a gente está fazendo esse caminho de perdão. É claro que a gente está caminhando, mas tá acontecendo. É uma confirmação, é o que eu sinto. Não, gente. Eu também, assim, essa frase é muito linda. E o que me veio também, assim, é como se o nosso brilho, ele é o nosso servir, né? Então, o perdoar é o servir. Porque, para mim, o que me vem aqui nesse mundo, é na ideia do dar e receber. Toda vez que a gente acha que a gente tá dando alguma coisa, a gente sente que a gente tá perdendo, né? E essa é uma das questões do ego, porque a gente nunca fica em paz, porque eu tô dando, tá legal, agradei alguém, mas eu tô triste porque eu perdi o que eu tinha. E daí eu fico nesse sistema de tristeza. Ou se eu tô recebendo, eu me sinto mal porque o outro tá perdendo. E ele leva a gente na última instância, onde ele vai falar que é tudo a mesma coisa, sabe? Que o teu servir, o teu perdão é o teu presente pro seu irmão, sabe? E é tipo, acabou esse conflito na mente. É tipo, seja amor, seja brilho, seja luz. E você tá entregando isso pra todo mundo e tá todo mundo recebendo. Nossa, me veio muito isso, assim, lendo essa frase. Lindo. Então vamos para o 28. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são um meio e a revelação é um fim. Então, aqui ele está introduzindo mais um conceito para a gente, que é o conceito da revelação.
E a revelação, eu sinto que são momentos que a gente acessa a consciência, digamos assim, né? Que é esse processo do milagre. Então, uau, vem um milagre e vem uma revelação pra gente, né? Isso, sabe? Aquele momento de certeza, aquela revelação. Mas ela é também um estado de consciência, uma experiência mística. Então, tem algumas pessoas que, no estudo de um curso de milagres, recebem revelações, que é quase um estado da alteração da consciência. E nesse momento, digamos assim, quando elas acessam muita coisa, vem o que ele traz, né? A revelação é o fim. Por quê? Porque nesse estado a gente não tem medo, né? A gente acessa a verdade de quem a gente realmente é. E daí ele fala, os milagres são um meio, né? Para o seu fim, que é a revelação. E isso também até me lembra o que a Andrea partilhou, né, com a gente no milagre dela, de que às vezes a gente sente meio mal de quando o milagre é na forma. Depois a Andrea compartilha a reflexão dela, que eu achei que ela é muito profunda. Mas pra gente que tá acreditando na forma, que a gente estava falando, ainda é importante que ele apareça na forma. Mas quanto mais a gente acessa que não é sobre isso, mais a gente acessa esse estado de verdade, gente. Porque enquanto a gente está ligado na forma, a gente está ligado nas nossas preferências pessoais, né? A gente está ligado naquilo que agrada, no controle. Então, é isso, é controle. Eu quero que seja assim, né? Para confirmar, tem que ser assim, desse jeito, do controle no meu plano, do jeito que eu quero, né? E o que ele vai levando a gente é pra gente sair desse controle, pra gente fazer essas curas, mas a forma muitas vezes vai ser usada porque a gente ainda acredita muito nela. Então ela vai ser um veículo também de cura e de milagres, pra gente acessar esse estado onde o medo não existe, né? Onde o medo não é real. Pode ir, Maria, pode falar. Porque, assim, eu acredito que para a maioria de nós, porque bugou aqui, né? Bugou de vez, então. Para a maioria de nós, o milagre seria o fim. Tipo, eu acessei o milagre. É o top 10, top 1000. Eu podendo receber, sendo, né, sendo um canal aqui totalmente receptivo para esse fim que é o milagre. E aí ele coloca que o milagre é um meio, né, para gente acessar essa liberação do medo, quer dizer, a revelação, né, que seria a liberação do medo. E aí, sei, Gabi, e aí? Eu sinto que isso tem a ver talvez com o que a Andrea vai trazer, porque eu acho que ela experienciou algo nesse sentido, assim. Porque a gente vai ter a sensação de que o objetivo final é um milagre, que nem a Maria falou, né? Então, eu tenho um problema, o objetivo final é eu chegar na resolução desse problema, que é receber esse milagre em específico. Só que o que ele traz é que o fim real é a gente reconhecer que isso tudo é ilusão. Então, assim, a gente tá meio que dando realidade às vezes pra ilusão quando a gente pede por alguns milagres específicos. É complexo, porque assim, que nem eu falei, ele vai usar os milagres para curar a nossa mente, porque esse é o fim real, é você curar o medo, que nem a gente tá falando, é você curar esse medo que tá na tua mente, não é você curar o que tá acontecendo aqui na frente, mas às vezes ele vai, quando curar a tua mente, a coisa que tá aqui na frente vai mudar, porque ela ainda é uma testemunha muito útil para você. Porque você ainda acredita muito aqui nessa realidade, no que tá acontecendo aqui, nessas historinhas daqui. Mas o real estado de paz, ele é um estado que a gente consegue manter apesar disso tudo. Que é o que ele traz lá na introdução, né? Nada irreal existe, nada real pode ser ameaçado, e nisso está a paz de Deus. Porque enquanto eu achar que a minha paz está em, por exemplo, eu curar uma questão no meu corpo, a minha saúde, a qualquer momento ela pode ser ameaçada. Porque a qualquer momento eu posso ficar doente. Então o estado real de paz que ele está trazendo, que é constante, ele não pode ser acessado através da forma. Ele vai ser usado, a forma vai ser usada para a gente acessar essas percepções reais, a gente purificar esses medos e ir se identificando com quem a gente realmente é. Mas a forma pela forma, ela é uma ilusão, ela é uma loucura aqui que a gente criou. Tem até uns trechos de um curso de milagres que fala que Deus não tem a menor ideia do que a gente está fazendo aqui.
Ele falou isso assim, se vocês ficam chamando Deus nem sabe o que é isso aí, essa loucura que você criou. Tipo, Deus não tá nessa loucura, ele não tem a menor ideia. Quem faz o intermeio, né, é o Espírito Santo, porque ele sabe o que a gente tá aqui, ele é daqui, digamos assim, e ele conhece a mente santa, a nossa parte da nossa mente que tá santa, mas Deus nem sequer tá aqui. Então, entende? A gente fica dando realidade a uma coisa que não é a resolução dos nossos problemas. E quantas vezes a gente resolve um problema na forma e surge outro? A gente resolve uma questão na forma, a gente tem um milagre e dali a pouco a gente não tá em paz de novo. É disso que ele tá falando. A verdadeira paz, a verdadeira resolução é uma cura muito mais profunda na nossa mente. E ele vai usar os milagres, ele vai usar as formas para que a gente comece a acessar essa percepção real do que é essa cura que a gente vai ter, né? Que é a revelação, que é esse estado da consciência ou esses pequenos lapsos da consciência onde a gente tem a certeza de quem a gente realmente é. E a gente fica inabalável, porque ali não tem abalo, não tem, amanhã pode ser que eu tropece, aconteça alguma coisa ruim comigo, ou não sei o que, o gato tá assim, o vizinho tá assado, não tem isso, sabe? É um estado muito mais verdadeiro e que muitas vezes está distante pra gente agora, que está identificado com todas essas circunstâncias do ego, mas que é o real estado, né? Exatamente, é um estado mais puro, é o estado realmente da verdade de quem a gente é. E é até interessante que ele fala aqui nos Princípios de Milagres que vai chegar um momento que os milagres não vão ser necessários. Os milagres só são necessários porque a gente está aqui acreditando nessa loucura. Na nossa existência real não existe milagres porque eles não são necessários. Então, espero que eu tenha respondido, Maria. Ai, é tão profundo, sabe? Que às vezes eu tenho a sensação que eu preciso de uma meditação. Preciso ficar 30 minutos em meditação só digerindo tudo isso, sabe? Integrando tudo isso que chega, porque é como se... Eu vou compartilhar o milagre, né, que eu vivi essa semana, mas é como se essa experiência desse milagre, tudo que eu tô recebendo aqui, que vai além do que eu tô entendendo com a mente, eu sinto que eu tô recebendo muito... É como se fosse ganhando mais dimensão, sabe? Fosse ficando mais e mais profundo para mim o contato com esse milagre que aconteceu e o quão apegada à forma nós estamos, o quão apegada. E é isso, e é um perceber que é muito profundo, porque no que eu percebo é quase como se eu conseguisse me desconectar um pouco também, sabe? Desse apego. E me conectar com a revelação, com a experiência de ausência de medo, né, que aquilo promove, de confiança que aquilo promove, que é algo que a gente, nesse momento, entre aspas, precisa, né? Tipo, é como se a gente se autorizasse a viver isso, nesses momentos. A gente aceita que a gente é filho de Deus. Nesse momento a gente tem essa vivência. E esse é o real milagre, né, André? Essa vivência. E talvez essa vivência, ela se encerra por si, assim, no propósito dela, mas ao mesmo tempo eu também sinto que é uma porta que abre para que a gente confie mais e se entregue mais e solte mais o controle. É como que um motorzinho, assim, sabe? Que dá uma motivação pra gente seguir esse caminho de entrega e que às vezes é um caminho contrário ao que todo mundo tá fazendo, ou todo mundo ao redor, ou como a gente percebe que todo mundo tá fazendo também, que pode ser apenas uma percepção, né? Então os milagres, eles funcionam também assim. É muito amplo o efeito de um milagre na vida do Filho de Deus, que eu sinto, né? Então vamos seguir. Tá bom. 29. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam honrando suas criações, confirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. O que é bem profundo, né? Que tá ligado um pouco com a ideia da revelação no meu anterior, né?
porque a gente está falando de desidentificar com medo, mas também da identificação com quem a gente realmente é, né? E é por isso que ele diz: milagres louvam a Deus através de ti, né? Porque a gente está transmitindo, que nem a gente falou no último, o milagre, honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. E é esse processo da gente honrar a Deus, né? Eu acho tão interessante, porque a gente tem uma percepção totalmente diferente de quem a gente é, né? A gente não acha que a gente é o filho perfeito de Deus, abençoado. A gente acha que a gente é tudo menos isso. E o que ele fala é que honrar a Deus é a gente confirmar a perfeição da gente, porque a gente está confirmando a perfeição da criação dele, né? Tem até um trecho do Sen, se eu não me engano, que ele fala sobre isso, que ele fala sobre falsa humildade, né? Que a humildade e negar a nossa grandeza não é ser humilde, é ser muito arrogante. Porque a gente está indo contra quem a gente realmente é, a gente fica se apequenando. Ele fala que ser realmente humilde, verdadeiro, honrar a Deus, é a gente se apegar a quem a gente realmente é, a gente realmente bem que proclamar: eu sou o filho perfeito de Deus. E claro, vai vir o ego e a gente não acredita ainda 100% nisso, mas é abrir a mente para essa percepção, sabe? E a gente querer enxergar isso. Porque quando eu sinto que quando a gente enxerga isso, mesmo que por um pequeno lapso de tempo, é um milagre, sabe? É uma sensação de paz, de felicidade, de amor. Porque se eu recebo isso em mim, eu vou receber isso pro meu irmão. E é muito esse processo, né? Então, o perdão que eu recebo, eu entrego. Se eu consigo enxergar a perfeição, que eu sou o filho amado de Deus, enfim, a santidade em mim, eu vou conseguir ver isso no meu irmão também. E eu vou poder estender isso para ele. Não tem como eu fazer o contrário, né? Eu ver isso nele e não ver em mim. Ou só ver em mim e não nele, né? Que é também uma percepção bem diferente do ego, que ele vai falar que a gente tem que ser bonzinho com os outros e malvado com a gente, entre aspas, né? Crítico, autocrítico, só que qualquer coisa que a gente faz com a gente está fazendo com o outro. Então, por isso que a gente está honrando a Deus quando a gente está aceitando o milagre na nossa mente, porque a gente está honrando quem a gente realmente é, a criação que Ele fez e, consequentemente, os nossos irmãos, né? Lembrando deles também quem eles realmente são. Por reconhecerem o Espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o Espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. Aqui ele traz, né, de que o milagre ele é uma cura na nossa percepção, né? Que é a nossa grande questão, que a gente já conversou em outros podcasts, que é a percepção que mantém a gente apegada e presa, que é essa realidade, né? Então, através do milagre, a gente vai ver um reajuste na nossa percepção, porque a gente tem, de certa forma, um pequeno lapso, né, da percepção verdadeira, né? Mas também pode vir na experiência mesmo, né? A gente experienciar um milagre e a gente se sentir até meio fora, assim, de órbita, porque as coisas são realinhadas, né? A gente se conecta com esse tempo divino, que está além do tempo dessa percepção real, né? Então, é além. O milagre, ele não acontece na forma, que nem a gente estava falando, ele sempre acontece num nível superior, num nível acima. E pode vir a se manifestar aqui na forma. Mas o milagre, ele não é aqui desse mundo. Não pertence a essa realidade, digamos assim. Verdadeiro milagre. E acho que aqui no final tem algo que eu queria falar. E daí ele fala sobre a comunicação, né? Porque o que eu sinto que ele também está trazendo aqui é sobre a cura dos bloqueios à comunicação com Deus, né? Porque a gente bloqueou muito essa comunicação através do ego. Então, parte do processo do milagre é a gente desfazendo esses medos, porque até tá bem relacionado ao que a gente vinha falando. Então, eu tenho medo de entregar o meu relacionamento porque eu acho que Deus vai destruir o meu relacionamento. Eu tenho medo de Deus, no fundo, né? Eu acho que Deus é um Deus ruim, que vai desejar algo que não é bom. Então, a cura do medo é também a cura da nossa relação com Deus.
é também uma purificação desse canal que a gente tem com Ele. É um fortalecimento da confiança e da nossa fé nele. Então, conforme a gente vai curando com os milagres, a gente vai se purificando e a gente vai se tornando um canal de comunicação direta, né? Onde a gente pode acessar cada vez mais a Deus, né? E a guiança através dos milagres, através das curas e dessa purificação. Nossa, que especial essa ideia, né, de que o milagre não é desse mundo, ele manifesta nesse mundo, a gente é como se são vislumbres do eterno, são momentos em que realidades se cruzam e a gente consegue perceber para além da forma. É muito mágico, né? É mágico. Muito profundo. 31. Milagres devem inspirar gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Aqui ele vai começa a trazer um pouco mais, né, de quem a gente realmente é. Ele começa a trazer essas percepções. E daí é o que ele traz, né? A nossa santidade, ela pode estar oculta, mas não está perdida. Então a gente acredita que a gente é um tanto de coisa, né? Aqui nessa forma, que não tem nada a ver com santidade. E ele diz que pode estar oculta, mas ela não está perdida. Você não deixou de ser quem você realmente é por conta daquilo que você está acreditando que você é, sabe? Do mundo que você está acreditando que você está, da historinha que você acha que você está participando. Isso não abala, que é o início, quando a gente fala da introdução. Nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus, né? Então aqui ele já vai dando esse puxão de orelha na gente. E é muito bonito porque ele vai trazer, né? Que o milagre deve inspirar gratidão e não a reverência. Porque a ideia de reverência é a ideia de que alguma coisa tá fora, primeiro, né? Pra gente reverenciar algo, a gente tem que estar fora, né? E tem que ser algo maior que a gente, né? E por isso que ele acrescenta aqui: deves agradecer a Deus pelo que realmente és, né? Por quem você realmente és. As crianças de Deus são santas e os milagres honram a sua santidade. Então ele tá lembrando a gente, não é que o milagre que a gente tem que reverenciar como se aquilo fosse maior que a gente, né? A gente deve ser grato porque esse é um canal de expansão, é um canal da gente acessar quem a gente realmente é. Tá nos lembrando dessa santidade ocultada por nós e pelo ego, né? Mas ele não deve ser reverenciado, porque a partir do momento que a gente reverencia, a gente coloca ele fora como algo maior, que a gente fica lá reverenciando e tal. Não, ele fala, não é isso, você tem que honrar quem você é. Isso aqui tá te ajudando a lembrar quem você realmente é, e por isso que ele inspira gratidão, porque nos inspira a nos reconectar, né, com o que a gente já é, o que a gente já sabe que é. A Maria perguntou, a Dani perguntou se reverenciar é diferente de honrar. São termos, né? E eu acho que eu entendo o que você quer dizer, que tem esse lugar de honrar também, ser uma reverência, mas o que eu entendi, né, Gabi, que foi como você trouxe, é quase como se o reverenciar foi a primeira coisa que você trouxe, é para algo fora. Não, eu não tô reverenciando dentro de mim, sabe? É alguma coisa que tá fora de mim, já tem uma separação, já tem um lugar de eu tô aqui, você tá aqui. Então eu reverencio. Já honrar, eu posso honrar o meu coração, eu posso honrar a minha dor, eu posso honrar a minha vergonha, eu posso honrar o meu caminho, entende? Posso reverenciar também, mas é um termo que não é muito usado. A gente não usa isso, né, de reverenciar pra mim mesma. É mais pra algo fora. E geralmente é algo fora que a gente tá o quê? Tirando o chapéu, a gente reverencia. Então tá acima, tá fora e tá acima. E aí já tem mais separação, mais divisão. Eu sinto. Que me vem bastante essa ideia mesmo do ídolo, né? Porque a gente reverencia alguma coisa que a gente coloca na posição de ídolo, de maior, né? E não é pra isso que a gente
experiencia milagres, né? Pra gente se conectar com quem a gente realmente é. 32. Eu inspiro todos os milagres que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas, colocando-te além das leis físicas. Eles te erguem à espera da ordem celestial. Nessa ordem, tu és perfeito. Aqui ele retoma um pouquinho, né, o discípulo que a gente está, a construção que a gente está fazendo. E ele traz essa ideia, né, os milagres são intercessões, porque eles intercedem por nós mesmos, pela nossa santidade, né? Eles intercedem por essa perfeição, né? Por essa purificação da nossa percepção, para que a gente chegue nesse estado de aceitação. E essa que é a questão, a gente precisa aceitar. A gente não aceita isso internamente, de quem a gente é, né? Aceitar que eu sou santo, aceitar que eu sou filho perfeito de Deus, aceitar que eu posso experienciar sua felicidade, sua paz, seu amor. Assim, nesse mundo, isso parece uma grande loucura, porque é isso, esse é o trabalho do ego, a gente acreditar que isso não é quem a gente é e a gente não aceitar isso. Então, o milagre, ele faz essa intercessão por nós, né? Ele intercede pela nossa santidade, porque vai nos lembrando aos poucos de quem a gente é, né? De fato, que é nesta ordem, que é a ordem celestial, tu és perfeito. Ai, que coisa mais linda! Foi isso que eu queria falar. Muito linda. Então, vamos para o 33. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim, espiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por libertar a tua mente da prisão das tuas ilusões, restauram a tua santidade. É muito bonito. É isso, né? Ele traz exatamente isso, né? Então, os milagres espiam os nossos erros, libertando-te dos teus pesadelos, que é essa ideia de que esses sofrimentos que a gente se identifica são os nossos pesadelos, né? E restauram a tua santidade porque, né, libertam a tua mente da prisão das tuas ilusões. Daí ele lembra a gente de que essas ilusões que a gente vê que nos aprisionam, elas são nossas, são as nossas criações. E o milagre, ele tá aqui pra gente curar elas, pra gente desfazer essas ilusões e nos libertar delas, pra acessar a nossa santidade, pra aceitar a nossa santidade. 34. Milagres restauram a mente à sua plenitude. Por espiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do espírito não deixa lugar para intrusões. Aqui eu sinto que ele está falando pra gente um pouco sobre a ideia de falta e de medo também, né? Quando ele traz a carência, né? Então, espiar o senso de carência é o senso de que a gente está precisando de alguma coisa, né? De que alguma coisa está faltando, medo. E é muito bonito, né? Então, o milagre estabelece, restaura, né, a mente à sua plenitude. E uma vez que espia o senso de carência, estabelece a proteção perfeita, né? E eu sinto que é essa proteção na mente mesmo, assim, de
de estar na sua plenitude, sem brecha. E é por isso que ele coloca: a força do Espírito não deixa lugar para intrusões, né? Não deixa lugar para entrar a brecha da ilusão, da dúvida. A partir do momento que a gente tem aquilo curado, tá curado de verdade. Então, tá feita a cura. É claro que são várias camadas e vários níveis, mas cada milagre que a gente recebe é uma cura recebida mesmo. E a força do Espírito não permite a intrusão daqueles pensamentos equivocados, porque eles já foram desfeitos, a gente já enxergou a ilusão deles. Nossa, muito, muito profundo, muito bonito. É muito impactante também, porque e eu acho que todo mundo já experimentou um milagre. Então, quando a gente está falando sobre esse ponto, a gente consegue, talvez, voltar lá na experiência, reviver, né? Tipo, trazer de volta para a memória a experiência e perceber o quão realmente inabalável fica a nossa presença, o nosso ser, a nossa luz. É como se por um instante, é um vislumbre, assim, de que sim, não tem medo, não tem nada. Só tem sim e luz e amor. E perceber, né, que isso é como se fosse um perdão, a correção lá, o ajuste da mente para ir voltando. E talvez talvez o objetivo, né, desse livro. Aí quando eu falo objetivo, tem algo que em mim que fala assim, cara, não sei se é bem a palavra, né, mas talvez a gente seja capaz de viver nesse estado de milagre, assim, de poder experienciar a vida, cada instante da vida, nessa certeza, nessa confiança, é como uma paz inabalável. Talvez o caminho seja justamente esse caminho da gente ir incorporando esse mundo, essa realidade, essa dimensão do milagre nessa nossa dimensão aqui e podendo viver isso, sabe? Aceitar. Tem essa palavra, ela me tocou profundo, sabe, Gabi? Eu acho que estava no livro, mas você foi firmando essa palavra, porque é isso. A gente fala muito de lembrar, talvez a lembrança ela já esteja incorporada aqui na gente, na nossa aura, no nosso campo, nos outros corpos, sabe? E aí a gente tá agora aceitando, tipo, pegando essa verdade pra si, assim, tipo, se empoderando dessa verdade. Eu sou filha de Deus, tudo tá perfeito. E é isso, é lindo, né? Não sei se isso faz sentido, não sei se essa ideia da incorporação do milagre tem a ver com esse livro, mas foi o que eu senti agora de trazer. Faz muito sentido. E eu acho que o que ficou forte que você falou é isso, essa percepção do talvez tenha como a gente viver mais em paz, sabe? Talvez tenha como a gente viver mais milagres. Porque eu sinto que é essa abertura da mente que às vezes a gente precisa. E porque o que o ego vai trazer de cara é isso, né? Esse é o discurso que ele vai falar: é impossível. Impossível a gente ser feliz o tempo todo, impossível a gente viver em paz o tempo todo. Isso é impossível. Isso aqui que ele tá te falando é insanidade. Para, loucura. E ele coloca isso na frente pra gente não olhar nem a possibilidade, sabe? A gente nem sequer abrir a mente pra pensar isso existe, isso é possível. Ou será que a gente realmente está condenado a viver essa vida de sofrimento sempre? Sabe? Porque aí a gente tá lidando com o contrário. Então, se a felicidade, a paz perfeita não é possível pra mim, então significa que eu tô condenado a estar sempre em sofrimento, a nunca estar em paz, a viver só lapsos dessa felicidade, a viver só lapsos dessa paz. Então, o que ele traz pra gente é até pra essa pergunta mais profunda, a gente abrir a mente pra esse lugar. Será que tem outro jeito, né? Que é a oração do livro, outro jeito de viver, outro jeito de experienciar essa realidade aqui, entre aspas, né? Que é uma ilusão. Não só aqui, mas na mente, né? E eu acho, nossa, muito profundo, assim, porque pra mim, no começo vinha muita resistência, vinha muito isso é impossível, não dá, mas ao mesmo tempo eu também sinto que tem uma oração, assim, de que sim, se a gente se abrir, se a gente se colocar em movimento, se a gente abrir a consciência e começar a curar essas ideias, esse caminho é nosso, né? É o que ele diz pra gente, essa é a nossa herança natural. Herança. Você não precisa fazer nada para conquistar. Já é sua. Você só precisa purificar esse canal, você só precisa purificar esses pensamentos. E acho que parte disso é esse talvez seja possível, a gente se abrir para essa possibilidade, para experienciar, né? E
E eu acho que também me dá muita esperança quando eu vejo alguns professores de um curso de milagres, assim, em muitos momentos acessando esse lugar de paz, né? Que é isso, ele fala, se você tiver a tua pequena disponibilidade, né, fizer a tua parte, os milagres vão chegar e a gente vai experienciar. É só a oração do nosso coração. Se ela for verdadeira e ela for nesse sentido, a gente vai viver sim essa promessa que ele traz nesse livro. Muito, muito maravilhoso, muito maravilhoso. E às vezes, né, dependendo do que a gente está passando, dependendo da dificuldade, dependendo da dor que a gente está atravessando, quanto maior é a dor, ou maior é a ferida, ou a ideia, né, da dor e da ferida, mais difícil é a gente conseguir sair dessa perspectiva, como de fazer o zoom out, né, sair um pouco de dentro dessa situação de dor e enxergar para além dela. Às vezes, pelo menos o que eu tenho vivido, tá? É ter entrado em contato também com a felicidade, para além, apesar da tristeza, no meu caso, tá? Tipo, tá passando por uma situação de tristeza e tá reconhecendo essa emoção, tá podendo viver essa emoção, sentindo essa emoção e sentindo também felicidade. Só que não é uma euforia, não é uma felicidade tipo um êxtase, uhul, tô super... Não é. Mas é inegociável dentro de mim que é uma felicidade, sabe? Que é um estado de felicidade. Então, talvez ter experienciado isso, experienciar isso na minha vida, me permita acreditar que é possível viver em estado de milagre, porque eu sei que humana eu continuo. E talvez emoções surjam e eu lide com elas, mas tem um lugar diferente para lidar com tudo. Que é esse lugar do estado de milagre, que é um lugar que tem felicidade, sim, que tem alegria, sim, que tem contentamento, que tem preenchimento, sabe? E que é isso que talvez nos apoia para experienciar a vida humana e as coisas humanas e as questões todas, as emoções, pelo menos é o que, como eu sinto, né? E como eu tô vivendo. Eu sinto que isso faz muito sentido. Até pra gente questionar também o que é felicidade, né? Porque, assim, é a felicidade perfeita, mas é a felicidade de Deus. Não é essa felicidade nossa, sabe? Das nossas preferências. Porque o ego, às vezes, ele vai querer muito levar a gente pra preferência, sabe? Ah, eu tô feliz porque, sei lá, assisti um filme, comi meu docinho predileto e isso me deixou feliz. Isso é preferência é controle. E a gente acessa, claro que isso também é uma felicidade, também faz parte do canal, mas ele quer levar a gente, acho que, para uma felicidade maior, sabe? Que é um pouco o que a Andrea tá trazendo. Às vezes a gente vai atravessar a escuridão, a gente vai atravessar a resistência, e ele vai trazer isso. Nossa, tem partes do livro que ele vai trazer, né? O ego, ele vai trazer as resistências. Só que o livro, ele é um caminho da escuridão para a luz. É isso que ele fala, da escuridão para a luz. Você vai atravessar a escuridão, mas você não vai ficar na escuridão, né? Porque é isso que o ego traz pra gente. Ah, então isso aqui vai ser uma grande loucura, ou a gente vai ficar preso aqui nesse sofrimento. Não, é atravessar. E eu sinto que é um pouco o que você tá trazendo. Então, claro, vão ter muitos momentos e muitas emoções, principalmente no começo, né? Que é o que ele traz, né? Uma mente sem treino nada pode realizar, lá na introdução do livro de exercícios, porque a nossa mente não tem muito treino. Então, quanto menos treino a gente tiver, mais a gente vai experienciar as emoções, as dificuldades, as resistências, as identificações com a forma, com o jeito que a gente quer que as coisas sejam, as preferências, o nosso controle. A gente vai experienciar tudo isso. Mas conforme a gente vai curando, a gente vai purificando, a gente vai começando a aprender a acessar esse estado, né, de mais presença, de mais paz, de mais amor, de mais felicidade. E até, que é isso que a Andrea está trazendo, mesmo no momento de dor e de sofrimento, a gente manter a confiança, né? Manter lá no fundo aquela sensação de confiança, de felicidade, de paz, né? Enxergar além, enxergar que isso é um atravessar. Eu estou atravessando aqui em direção à felicidade, porque esse é o caminho, né? É um caminho em direção à luz, não em direção à escuridão. E eu sinto que talvez essa seja
a grande questão, né? Porque o ego, ele quer muito que a gente fique na escuridão, então, que a gente se apegue a ela. Mas o que o livro vai trazer é: atravessa ela, passa. Ela vai vir e você precisa olhar para essas ideias, porque elas estão te impedindo de acessar a luz, mas você vai atravessar, você vai passar por elas, né? Isso é muito profundo, né, Gabi? Tá me fazendo refletir aqui. Seria possível atravessar... Porque essa ideia de atravessar a escuridão agora deu uma bugada na minha mente. Por quê? Se existe a luz dentro, se você está conectada com a luz dentro, o atravessar a escuridão, ele pode acontecer se você está verdadeiramente conectada com a luz dentro. O atravessar a escuridão, ele pode acontecer sem o balançar do ego? Isso tá previsto aqui nesse livro? Tipo, dá um spoiler pra mim. Tipo assim, se dá pra gente curar a mente sem levantar o ego. Ai. Se dá pra atravessar a vida e as situações da vida que estão relacionadas a tipo agradável e desagradável pro ego. Se é possível atravessar isso, atravessar o desagradável, eu tô falando pra mim mesma, sabe? Meio que me perguntando pra mim mesma e tendo uns insights aqui. É possível atravessar o desagradável num estado... Nossa, minha mente ela tá gritando. Não é possível. Mas é isso. Num estado de presença, num estado de felicidade, sem se abalar, sem abalar a paz. Sabe aquela ideia da perturbação da paz? Que a gente está nesse momento na nossa lição estudando, inclusive? É isso. É possível atravessar o vale das sombras e da morte sem perturbar a nossa paz interior. O que eu sinto assim, quando a gente faz o curso, a gente leva o nosso amigo ego com a gente. Então, ele é o nosso companheiro poderoso, que vai ajudar a gente em alguns momentos a atravessar os perrengues. O ego, ele participa da nossa experiência. E no começo ele pode ser mais forte, enfim, ele vai estar sempre ali, né? Enquanto a gente se identificar com essa existência. E é dele que vem o sofrimento, sabe, Daí? Eu também sinto que é importante falar isso. Não é o espírito que está sofrendo, é o ego que sofre da perda, que sofre da identificação, da falta do controle, das coisas não saindo como ele gostaria. É o ego, é essa identificação. Mas isso me lembra de algo que o livro fala. Que, olha, a gente tem muita resistência na mente para receber isso, muita vez, né? Ele fala: o caminho é leve e feliz. Eu aceito que o caminho é leve e feliz. E aí é o ego que entra muito na frente. Porque a gente tem muita dificuldade de aceitar, de ser o aprendiz feliz. Porque ele tá convidando a gente não é para ser o aprendiz do sofrimento, da morte, do sacrifício aqui no livro. Não é isso que ele tá querendo. Esse não é um curso em milagres, sabe? Esse é o curso em milagres do ego. Esse não é um curso em milagres, não é isso que ele tá pedindo pra gente. O que ele tá pedindo pra gente é pra gente ser um aprendiz feliz na caminhada, sabe? A gente vivenciar que o caminho é leve e feliz, sim, sabe? Só que a gente tem que ter, eu sinto uma abertura na mente, a gente tem que ter o pedido disso. O pedido: me mostra que o caminho é leve e feliz. Você falou pra mim que o caminho é leve e feliz, então me mostra, sabe? Eu quero viver que o caminho é leve e feliz. Porque isso na verdade é uma discussão muito profunda das crenças que a gente tem no sacrifício, das crenças que a gente tem no sofrimento, da nossa identificação de que o caminho tem que ter o sacrifício, de que o caminho espiritual é um caminho de sacrifício. Olha a ideia de Jesus que a gente estava falando, gente. Jesus é um dos grandes símbolos. E o que a gente acha que ele fez aqui no planeta? Um sacrifício. A gente acha que a história de Jesus é a história de sacrifício. Nele andando na cruz, ele carregando o sacrifício, a dor, o sofrimento. Essa é a imagem que a gente tem do que é o caminho espiritual. É um grande sacrifício, é um grande sofrimento pra gente, quem sabe, lá no final chegar e talvez, se Deus quiser, a gente vai pro céu, né? Talvez, se Deus quiser. Mas se bem que é bem difícil, porque a gente comete muito pecado, enfim. Então, essa é a história que o ego vai trazer pra gente, de que é um caminho de sofrimento.
Mas o que ele tá trazendo aqui, ele não quer isso pra gente, sabe? Deus não quer isso pra gente. Jesus não quer isso pra gente. Não quer esse sofrimento, sabe? Mas ele precisa que a gente tenha uma disponibilidade interna, que a gente tenha uma abertura pra receber isso. Porque tem muita resistência na mente pra receber isso. Muita resistência, sabe? Quando eu comecei a receber isso, na verdade o meu processo espiritual foi muito diferente, porque eu recebi muito no caminho feliz, sabe? Sou um aprendiz feliz, e foi assim pra mim, foi desse jeito. E por isso que talvez eu acredite, mas ao mesmo tempo eu vejo tanta testemunha de sofrimento e de sacrifício fora, que a gente fica, não, então tem que ter um sofrimento depois. Nossa, gente, não dá pra gente discutir tanta coisa. Tanto que no meu próprio processo eu acessei muita luz, mas depois eu acessei muito sofrimento. Por quê? Porque a gente tem uma crença que a gente tem que pagar a luz, a felicidade com sofrimento. Sabe? Eu acessei isso em mim. Que eu vivi muita felicidade, muita luz, mas eu senti que eu não podia. Mas assim, eu vou ser feliz. Como assim? Como assim? Tá brincando de ser feliz aqui nesse mundo? Esse mundo não é pra isso, não. Né? Tá achando que você... Enfim, vem ideia de comparação, vem muita coisa. E daí... exatamente, Maria. Como você ousa ser feliz aqui? Tá doidona. Pirou na batata. Não pode. Jamais. E aí, é muito interessante, porque ele vai falar de sacrifício, né? Tem uma frase no livro que Jesus fala: a caminhada da crucificação foi a última jornada inútil. Foi a última jornada inútil feita. Depois dessa, meu amigo, você não precisa mais fazer isso. Essa foi a última jornada inútil que eu fiz por vocês. Sabe? Ele tem essa frase no livro. E aí a gente desconstrói tanta coisa, gente, porque se a gente for olhar para todas as nossas relações, quanto que a gente acredita que sacrifício é amor? Quanto que a gente acha que a gente tá amando, sacrificando? Sabe? Nossa, quanto que a gente acha que trabalhar é sacrifício? Que para ganhar dinheiro você tem que se sacrificar, você tem que ir, você tem que... A gente pagando felicidade com sacrifício. Só que o sacrifício é o preço que a gente paga para estar aqui. É por isso que a gente tá aqui. Porque a gente acredita nele. Sabe? A gente acredita no sofrimento, a gente acredita que a gente precisa do sofrimento. Porque se a gente parar de acreditar que a gente precisa de sacrifício, de que a gente precisa de sofrimento, de que isso faz parte da jornada, vai fazer, porque a gente ainda está identificado. Mas quando a gente parar de fato, aí a gente vai acessar o caminho leve e feliz. Aí a gente vai acessar o amor perfeito, a paz perfeita, a felicidade perfeita de Deus. Aí sim a gente vai ter espaço na mente para receber isso, para vivenciar isso. Porque se a gente vivencia isso, se uma pessoa vivencia isso, ela vivencia para todas. Sabe? Porque a gente vira um exemplo de felicidade, um exemplo de que seguir a Deus não é seguir sacrifícios. Sabe? Seguir o caminho que Ele fez pra gente, que Ele fez pra nós, não é seguir um caminho de sofrimento. É seguir um caminho de amor e de felicidade, porque se Deus quer pra você a felicidade perfeita, que é o que Ele fala no livro, é isso que eu quero, esse é o meu objetivo. Como é que Ele vai pedir algo diferente? Como é que o caminho dele vai levar a gente para um lugar diferente? E a gente testemunhar isso nesse mundo, a gente viver isso, mostrar isso para as pessoas através da nossa vivência, é algo muito profundo, gente. É muito profundo. É uma desconstrução muito profunda em nós, primeiro, porque a gente precisa aceitar isso, a gente precisa abrir espaço para viver isso. Mas é uma testemunha muito forte para o mundo, para os outros. Gratidão, Gabi. No que eu estava fazendo a pergunta, eu estava percebendo na minha própria pergunta, que era essa do spoiler, né? Se tem como atravessar sem se abalar, sem abalar a paz. E esse seu discurso cheio de amor e verdade. No que eu estava perguntando, eu já estava percebendo o quão apegada à ideia de que precisa ter um sofrimento. Eu estava na minha pergunta. E aí eu perguntando e reconhecendo, né? Tipo, eu não tô aqui nessa minha pergunta, eu não tô abrindo nenhum espaço para uma possibilidade diferente, sabe? E
isso é muito incrível nesse livro, porque isso está mexendo muito com o meu coração, porque é um conhecimento que abre porta. A sensação que eu tenho é que de ter percebido isso, já uma porta abriu. Entende? É muito profundo. E eu não sei, vocês estão fazendo assim com a cabeça, então deve estar fazendo sentido o que eu tô falando, né? Porque como tá vivendo um milagre fazendo a pergunta, sabe? E percebendo o quanto isso tá desatualizado no meu sistema, na verdade, também, sabe? É como se fosse uma repetição de uma ideia que ela não tá mais conectada com o que eu tô sentindo nesse momento. Tô muito emocionada. Mas é muito profundo e é muito lindo te ouvir. É muito lindo receber, sabe, essa fé e essa confiança e essa verdade que você traz. Que lindo, sabe? Muito grata mesmo. Gratidão. Fala, Dani. Apaixonada. Escutar a Gabi é escutar uma expressão do amor, assim, tô recebendo muito. A cabeça tá, mas o coração, a alma, o espírito tá leve. E assim, quando a gente fala em sacrifício, né, me vem muito uma imagem. Eu queria compartilhar aqui. Me vem muito a sensação que a gente se sacrifica no sentido de olhar para o outro, né? Porque quando a gente pensa assim, eu quero uma vida leve, eu quero uma vida abundante, eu quero uma vida feliz, todo mundo quer. Pensando no nosso, individualmente, né? Pensando na gente, assim, eu quero. Mas aí a imagem que me vem é, por exemplo, nós todas aqui, estamos aqui nessa sala, e quem está nos escutando, né, no podcast, vamos supor que a gente está num lugar lindo, na Praia do Rosa, talvez, né? Tá um dia ensolarado, a gente está lá, todas nós em círculo, festejando, é um dia feliz, é um dia, a gente está tomando uma aguinha de coco, enfim, saboreando um suco, a gente está curtindo esse dia. E a gente, né, no mundo da forma, a gente está ali, conectado. E a gente olha para o mar, e eu vejo, por exemplo, agora que eu sou mãe, talvez, vamos supor, né, o meu filho daqui a uns anos, passando por alguma situação desafiadora. E eu vejo ele se afogando. Ou eu vejo meu pai, ou eu vejo a minha mãe, ou eu vejo um irmão, eu vejo alguém muito querido, ou talvez até uma de nós, por que não, que tá ali, se afogando. E eu, meu Deus, eu tô aqui curtindo, sabe? Eu tô aqui curtindo com minhas amigas e a gente tá saboreando esse dia, mas eu olho e como eu posso estar tão feliz? Eu tenho que ir lá me sacrificar também, eu tenho que ir lá resgatar, eu tenho que ir lá salvar o meu filho, um parente, uma amiga, uma outra amiga, enfim. E aí me vem tudo, né? A minha mente escutando a Gabi, tipo, isso aqui é forma, isso aqui é tudo ilusão. A gente aqui é ilusão na areia, segura, né? Nós aqui seguras em terra, e também é uma ilusão o que eu tô vendo aqui, esse afogamento. Então é como se o espiar que o curso traz, esse desfazer do medo, é esse desfazer da ilusão, é esse sair, né, desse estado constante que a gente vive de acreditar somente no que a gente está vendo. Então eu olho para o sofrimento de alguém muito querido e vejo aquilo como palpável. Então eu entro também nesse lugar de não me auto-permitir uma vida plena, né, uma vida realizada, se eu vejo tanto sofrimento, seja com familiar, como eu disse, ou seja no mundo, ou seja ligando a TV e assistindo um telejornal. Então esse é um exercício, para mim é um exercício diário, é um exercício eu sinto que talvez seja para a vida toda, né? Provavelmente. de sustentar esse lugar de estar feliz também, em meio muitas vezes ao caos, em meio muitas vezes ao medo dos outros, que também me afeta, né? E sair desse lugar do ego, de que o ego precisa sofrer para ser validado, né? E é muito do que a gente conversou aqui sobre a falsa humildade. Então eu acho que
Ai, que lindo, eu tô assim, eu tô falando em voz alta, mas me escutando, assim. Eu também não tenho muita certeza do que eu tô falando, eu tô só deixando, assim. Mas é tão lindo tudo isso que eu tô recebendo, que eu recebi aqui hoje. Gratidão. Mas você trouxe, Dani, um ponto, né, que dá 1h30 de conversa profunda sobre essa ideia de salvar e não salvar. E também foi uma coisa que eu percebi, né? E Gabi, se lógico, você pode complementar e vou adorar te ouvir. Você complementando sobre isso, mas eu consegui perceber que talvez essa ideia de felicidade, eu aqui tomando suco e eles lá se afogando, a ideia de felicidade é uma ilusão e talvez a proposta seja que a gente se conecte, se lembre que a felicidade é a luz que justamente cura qualquer situação, seja na areia, seja no mar, seja no céu, é justamente aquilo que está sendo convidado a ser trazido para aquele momento. Em qualquer uma das posições, a felicidade ela é cura. E aí a gente conecta a felicidade com o oposto da tá se afogando, então eu não posso sentir o oposto do que você sente, entende? Quando talvez a felicidade transcende, é algo que está além e que, uma vez presente, transforma a situação, sim, até mesmo talvez, não é que é o propósito, mas como é milagre, como é amor, até mesmo quem está se afogando de alguma forma se beneficia. Nossa, gente, sim. Isso é profundo, né? Pra gente falar, nossa, muito tempo de muita coisa. Mas, primeiro eu tentei te comentar sobre o primeiro comentário da Andréia, porque eu acho que é isso, sabe? A ideia eu acho que é a gente desistir da ideia, sabe? Minha amiga, como isso tem força? Desiste dessa ideia, sabe? E é um processo interno, a gente tem que desistir da ideia do sofrimento, a gente tem que desistir da ideia do sacrifício, porque a gente está muito apegado a ela, e desistir. E tem um trecho dele, eu não sei exatamente onde é que é, mas eu adoro essa frase, que Jesus fala assim, demite-te agora de ser o teu próprio professor. Demite-te agora. Demite. Olha o que o teu ego, olha o que você fez, tipo, olha onde você parou, seguindo as vontades do ego, os desejos do ego, olha onde você tá. Demite-te agora. Entrega pra mim. Para de achar que você sabe a solução, que você sabe o caminho, sabe? Desiste dessas ideias, para com isso. E daí, eu acho que entra também um pouquinho no que a Dani falou, né? Porque tem muitas certezas aí, não tem? É isso que ele vai falar assim, dá uns passinhos pra trás. Porque às vezes ele fala assim, o seu problema, que tem um capítulo de aliança. Aí ele fala assim, o teu problema é que você primeiro decide e depois você pergunta pra mim. Por isso que você não tem a resposta. E a gente faz muito isso. Então, quantas certezas tem às vezes numa frase que a gente traz? Sabe? Quanta certeza tenho de que eu tô feliz ali na praia e que a pessoa que tá morrendo tá morrendo? Você entende? Tudo bem que tá morrendo, parece que realmente é um grande sofrimento. Mas é esse lugar de demite-te agora. Você não sabe o que é verdadeiramente útil. Você não sabe o que realmente está seguindo o plano de Deus. Você não sabe. Você tá preso numa percepção do ego, do que você acha que é bom, do que você acha que é o melhor a ser feito. Você não sabe. Então te demite desse lugar. De ficar confirmando as ideias, de ficar confirmando o sofrimento. Para com isso, sabe? E se conecta. Dá um passo para trás e se conecta. Então se tem alguém morrendo, vai afogado na sua frente, se conecta. É para você ir lá salvar a pessoa ou não é? Sabe? É metafórico, mas é isso. Para de achar que você sabe a resposta. Porque às vezes aquilo é o processo daquela pessoa, aquilo é o melhor que está acontecendo para aquela pessoa e você está querendo interferir com medo. Porque o teu medo está sendo projetado ali. Às vezes aquilo é o melhor que a pessoa podia estar vivendo agora e você está querendo atrapalhar. O teu ego está entrando na frente porque você acha que você tem que salvar, porque você não suporta ver aquele sofrimento, porque você pensa que se você estivesse ali ninguém ia te salvar. Sabe? É você, é sobre você. Então te demite dessa função. Olha para os pensamentos da sua mente, olha para o teu medo, para de estender o medo. Porque quando a gente fica confirmando o medo fora, todo ato que a gente faz por medo, gente, a gente está só confirmando o medo do outro. A gente está só estendendo o medo.
A gente não tá estendendo amor. Estender amor é pedir aliança e seguir. E pode ser, vamos para uma situação mais fácil, sei lá, um morador de rua na minha frente. Se eu pedir uma aliança e vier que é pra eu dar uma marmita pra ele, eu vou estar estendendo amor, porque veio da aliança isso. Agora, se eu vou lá, ai tadinho, que pena, que coisa horrível, eu me sinto culpada porque eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A gente vai e estende a marmita para aquela pessoa no medo, no sacrifício, no sofrimento. A gente não tá estendendo verdadeiramente, e às vezes não é útil naquele momento, sei lá, vai ver que não era para você dar marmita, era para a próxima pessoa dar marmita, porque ela ia ter uma experiência importante com aquela pessoa. Sabe, um exemplo. Mas é nesse lugar, sabe? A gente não tem ideia do que cada coisa está servindo no plano de Deus. A gente não sabe por que as coisas estão acontecendo daquele momento, daquele jeito. E a gente acha que sabe, a gente tem essa cisma de achar que a gente sabe o porquê que as coisas estão acontecendo. E a gente fica interferindo. A gente não sabe. E esse é o processo real. É tipo, demite-te, para com isso. Porque essa é a falsa humildade, que é a arrogância. Para com isso. Se coloca no teu lugar e pede uma aliança, porque daí você vai poder estender amor. Aí você não vai ver um morador de rua, você não vai ver alguém se afogando, você não vai ver nada disso. Você vai ver o teu irmão, sabe? Você vai ver amor, você vai ver Deus, você vai ver Cristo ali, e você vai estender amor para essa pessoa. Se for para estender amor ali naquela situação, porque é isso, a gente não sabe por que serve cada coisa. Então, eu sinto que é muito esse processo de, gente, vamos dar uns 20 passos para trás. Uns 20, assim, bem para trás, antes. Pra gente daí começar a dar alguns para frente, porque senão a gente vai se perder muito, assim, nessas ilusões, nessas percepções. E a gente vai ficar muito confirmando as ideias que a gente já tem na mente, sabe? Eu afirmo primeiro para depois perguntar. Eu não tô perguntando de verdade. Uau, Gabi! Uau! Minha filha, agora você dorme com Uau. isso. Agora você fica com isso digerindo, ouve de novo, e ouve de novo e de novo. Porque é muito profundo. Muito profundo. E esse é o nosso trabalho mais corajoso, sabe, gente? Da gente realmente pedir e seguir. Eu tô aqui, ó, bugada. Eu não sei como é que você que tá ouvindo esse podcast, mas eu não sei como é que tá sendo pra vocês, né? Pra mim tá sendo tipo um tapa na cara. Muito forte, assim. É um desconstruir as certezas. Essa última frase que você trouxe, né? Você afirma o que vê antes de perguntar. Você não tá perguntando genuinamente. Você tá fazendo você tá perguntando a partir de uma que eu não tenho nem palavra, mas vocês entenderam, né? De um pré-julgamento. De um pré-julgamento, assim, muito rígido. Muito concreto, muito concreto. É uma desconstrução muito grande mesmo. E que precisa de muita coragem para dar os passos. Primeiro os passos para trás. Os 20 passos para trás. Coragem muito necessária. Muito necessária. E intenção sincera também, sabe? Porque é aí que a gente vai realmente colocar em prática a nossa intenção verdadeira. Que é enxergar a verdade, que é viver a verdade, que é seguir o plano de Deus, que é confiar no plano de Deus e viver o plano de Deus e receber o plano de Deus. Não como a gente está interpretando tão profundamente, é quase isso, assim, quando você falou, dar vários passos para trás, é voltar na origem de tudo, quase, sabe? É voltar na origem da palavra, na origem do conceito, na origem da definição, na origem do comunicar, de como comunicar. É tão profundo. É tão profundo. E eu não sei se está fazendo sentido para vocês, mas eu estou só expressando porque foi isso. A palavra da Gabi foi como um trovão. Mas que... Sim, é um desconstruir até gramatical, assim, de como, as palavras... E reverbera no gramatical, reverbera no gramatical, porque é sobre
um estado de ser que vai pro gramatical inconscientemente, naturalmente. Como se, assim que é o mundo, gente. O mundo é assim, não é assim? Esse não é o mundo? Não. Olha, gente, que profundo, que milagroso, que oportunidade, que bênção, que bênção. É pra isso que eu tô aqui, pra dar meus 20 passos pra trás. E fazer ou 25, ou 30, ou 10, ou tanto faz, o que for necessário pra viver o perdão, que é essa cura da mente. Ai, que profundo, meu Deus, que grande. Gratidão, Gabi, gratidão. Gratidão, deusas maravilhosas. Olha, você que tá ouvindo, eu não sei como é que esse podcast foi pra você, mas, enfim, se você sentir de compartilhar a sua experiência e tudo que você tá percebendo, a gente vai adorar te ler e tá junto. Alguém quer trazer alguma coisa também para encerrar? Gabi, alguém? Agradecer por estar com vocês. E vamos juntos dar esses 20 passos para trás. Vamos juntos. É isso. Eu agradeço a sua presença. E é isso. A gente se vê. Gratidão, deusas. Gratidão, Gabi. Até o próximo podcast. Beijo.